Bom dia, tudo bem, Lari? Muito bom, finalmente, né? Tô super feliz que a gente conseguiu. Pois é. Ai, Demorou, também, mas estamos aí. também não tem jeito, né? Tem coisas que acontecem, igual aquela vez com o Covid, agora é tudo incerto, né? A gente planeja, mas já aprendeu que a gente tem que remanejar tudo, né? De vez em quando. Covid e criança, né? Eu tenho uma É, bebê de 1 ano e 5, a Rebeca tem 2, então dois, um de também tem 4 que e outro de conciliar um. essas agendas, né? É, Ô, Rê, é se uma apresenta um pouquinho aí pra gente, então, primeiro, para o pessoal entender quem que é a Rebeca que vai conversar aqui com a gente hoje. Oi, gente, bom dia. Bom, meu nome vocês já sabem, eu sou a Rebeca, nutricionista materno-infantil. Então, eu cuido desde as mulheres que estão se preparando para se engravidar, desde tentantes até as crianças. Então, a gente passa pela fase da gestação, né, essa fase da primeira infância, né, de bebês, aí vai para 1 aninho, 2, até os da idade escolar, né, até 10, 15 anos. Legal. Então, é muito importante a gente cuidar mesmo da nossa alimentação. Isso envolve assim, vários fatores. Então, assim, desde quando a gente está se preparando para engravidar, tanto a nutrição da mãe quanto a do pai importam. E o estado nutricional deles influencia muito nas primeiras semanas de vida do bebê, né? Então, a gente vai descobrir a gestação, a gente está com, às vezes, 5 semanas, quem descobrir mais cedo, tem mulheres que descobrem com 8 semanas, e até aí a principal, né, formação que a gente fala do tubo neural já foi influenciada. Então, por isso que é importante a gente cuidar do nosso estado nutricional, conversar com uma nutricionista materno-infantil assim que pensar que já está querendo se preparar para engravidar. A suplementação é importante tanto para a mulher quanto para o homem. E tudo que a gente fizer, no que a gente chama esses primeiros 1.000 dias, aliás, 1.100, considerando o preparo da gravidez, né? Vai influenciar na vida adulta desse bebê. E Então, já que todos. você voltou lá atrás, que você está falando até da nutrição do pai, né? Eu até vi Sim. um post seu que eu achei muito interessante, eu não sabia disso, que a alimentação, tanto do homem como da mulher, também influencia na fertilidade, né? Então, para os casais aí que estão tentando, também tem esse ponto que deve ser considerado. Com certeza, Lari, assim, tanto para quem não tenha, né, alguma coisa de base, igual tem mulheres que têm a síndrome do ovário policístico ou endometriose, e aí cada um a gente trabalha de uma maneira, tem alguns nutrientes importantes, né, para cada, a gente vai cuidar, como também de forma geral, né, então o que a gente fala bastante, igual a vitamina D, ela super influencia na fertilidade, né, tanto para a gente engravidar quanto para manter a gestação. Então é importante sim aquele solzinho que a gente fala para tomar, é importante. Então, quando na suplementação a gente já adiciona vitamina D, são cuidados que a gente tem que ter sim, pensando no futuro, né? A gente não faz nada pensando no hoje, a gente já pensa no futuro para ser um adulto saudável, para não ter nenhuma comorbidade, né? Não ter nenhuma doença crônica que a gente chama, né? Não transmissível, como diabetes, hipertensão. Então é super importante a gente cuidar já. Então, alimentação, sim, ela é a base. Melhor a gente cuidar da nossa alimentação do que no futuro a gente ficar gastando na farmácia, comprando remédio, né? Com certeza. E esses primeiros, vamos falar da gestação então, né? A mulher descobriu que está grávida, como você disse, a gente descobre aí 4, 5 semanas, às vezes até um pouco mais. Qual que é a primeira preocupação? A gente sempre, claro, tá preocupado em se alimentar de uma forma correta, mas eu pelo menos no início da gravidez, eu tinha muita fome. Os primeiros meses foram os que mais pegaram, assim, e eu tinha uma necessidade muito grande, por exemplo, de carboidrato, que era uma coisa que, assim, era até assustador. Eu falo, o café da manhã, para mim, sempre foi a principal refeição. Eu comia, eu sempre quis comia ovo. Eu tenho esse hábito, né? Uma fruta, um ovo, que é uma coisa mais saudável, mas aí eu sempre comia um pãozinho. Aquele pãozinho não me satisfazia de jeito nenhum. Era mais um pãozinho, mais um pãozinho, mais um pãozinho, e aí ia embora. Aí eu falava, gente, eu tô com muita vontade de comer pão, pão, pão. Isso é normal. Quando a gente tem esse desejo do carboidrato, principalmente, né? Como lidar com isso na gestação? Olha, é muito comum na gestação.
Tem mulheres, o primeiro trimestre varia muito entre as mulheres, né? Então, tem algumas que não têm fome ou passam mal, né? Ficam mais nauseadas. Outras ficam com essa fome avassaladora. Parece que a gente come, dali uma hora tá com fome de novo. No segundo trimestre é muito comum as gestantes relatarem que estão com uma necessidade maior de carboidrato. E aí, claro, a gente vai comer com muito cuidado, né? Com moderação, com equilíbrio. Sempre procurar aliar nesse carboidrato simples, se for um pãozinho, né? Um pão branco, vamos dizer assim. Colocar um ovo, colocar uma fonte de proteína também, como o queijo. Nunca ser apenas o pão, né? Puro. A gente sempre procurar agregar mais nutriente. Então, realmente, no café da manhã, às vezes comer o pão com o ovinho mexido, pode adicionar o queijo, colocar uma fruta. Quem gostar de aveia, pode colocar uma aveia. Ou uma farinha de linhaça também, que ela é fonte, né, de ômega 3. Então, dá pra gente enriquecer, né? Então, a gente comer o carboidrato e também colocar proteína, que vai dar uma maior saciedade pra gente. E as fibras também, elas também promovem, né, o que a gente chama de saciação, que acaba colaborando também com a saciedade. E, realmente, fracionar as refeições. Talvez a gente diminua o intervalo. A gente tem que respeitar essa fome que a gente está sentindo, super importante, porque é para nossa nutrição, né? A gente tem que ouvir o nosso organismo, né? Tem muitas mulheres que, aliás, acho que a maioria tem também essa preocupação de não engordar muito, né? Na gestação, para depois o corpo voltar ao normal, mas é importante respeitar essa fome. Também não dá para passar fome, né? Não dá para passar fome. É diferente, às vezes, de pensar assim, eu vou comer por 2, não tá com toda aquela fome e exagerar. Acho que dá para a gente aliar uma boa nutrição. A gente tem um aporte calórico na gestação. No primeiro trimestre, a gente não coloca mais calorias porque não é justificado. É uma intensa divisão celular, né, do bebê, então ainda não está consumindo. No segundo trimestre, a gente já faz um adicional calórico que é em torno de 300 calorias. Mas isso também varia muito de gestante, né? Porque a gente tem que ver o que eu falei, o estado nutricional dela. Algumas precisam de mais, outras às vezes de menos. Mas a gente cuida, a gente faz esse adicional, a gente fraciona as refeições, vai mudar os lanches. Então, poxa, eu tomei o café da manhã, dali uma hora eu tô com fome, come uma fruta. Dali um pouco eu tô com fome de novo na hora do almoço. De repente, vamos tomar um iogurte, né? Que também é uma fonte de proteína. Vamos colocar uma fruta, uma granola, uma aveia. A gente vai aliando e agregando, né, nutrientes para reforçar mesmo para a gestante, para ela chegar no almoço, também não ficar passando fome. Né? Então, itens que trazem essa saciedade também, né? Não ficar só no carboidrato simples, né? Como você comentou. Vamos falar brevemente assim do que não pode, para a gente já passar para a idade dos bebês, que acho que é o que as mamães estão mais ansiosas. Mas o que não pode, né? Os proibidos aí na gestação. A gente sabe as coisas, os alimentos crus, né? Ovo cru, peixe cru. Por que é perigoso? Pelo risco de uma intoxicação alimentar. Tem, claro, né? Como é sempre falado da toxoplasmose, mas a gente tem que pensar que os alimentos crus e mal passados, eles não foram cozidos o suficiente, né? Então, tem algumas bactérias que elas ainda sobrevivem, né? Em baixas temperaturas de cozimento. Então, aí pode vir a ter uma intoxicação alimentar, que não seria bacana, né? Não é o momento ideal para a gente arriscar e ter algo além, né? Então, isso seria o principal. Tem que cuidar mesmo, preferir bem passados. Fora isso, o café tem que ter uma quantidade mais reduzida. Então, no máximo 3 xícaras de café, a xícara de café mesmo, não aquela xícara de chá, nem aquele balde. Então, é pouquinho mesmo. Álcool 0, porque assim, os efeitos no bebê são muito maiores. Então, às vezes a gente pensa, é só uma tacinha. Uma tacinha pra gente tem um efeito, pro bebê tem um efeito 8 vezes maior. Então, assim, não é momento mesmo. Eu sei que às vezes a gente sente falta. Hoje em dia agora tem até as bebidas álcool 0 aí que vieram para ajudar. Mas é o momento mesmo que a gente já começa a aprender a maternidade, que é se doar, né? É fazer pelo outro. Né? Assim que a gente se torna mãe, né? Assim que a gente descobre ali o positivo, é uma doação, né? A gente se entrega para aquilo, porque
É a nossa maior preocupação, é a saúde deles, né? Independente, a cada ultrassom, a cada consulta, a gente só quer saber que tá tudo bem. Então, a E gente tem, tem que cuidar. claro, e tem as tentações, lógico, né? Os famosos desejos, aquela vontade de um doce, aquela vontade de enfiar o pé na jaca. Ah, hoje eu vou, tô grávida. Eu falo, tem até aquela frase que o pessoal brinca, eu não tô gorda, eu tô grávida, então eu posso. Assim. Por que que isso é perigoso para o bebê? Não digo perigoso, né? Claro que não vai trazer um problema de saúde, mas a gente já está formando o paladar do bebê desde a gestação, né? Eu queria que você falasse um Sim, pouquinho sobre isso, né? claro. A partir de 16 semanas da gestação, bem no início mesmo, o bebê já começa o processo, né, de engolir líquido amniótico. Então, ele já começa a formar o paladar dele desde intraútero. Então, se a gente sempre consumir doce, industrializados, a gente vai favorecer esse paladar para ele lá na frente, porque tem memória, né? Uhum. Então, a gente tem que cuidar. Não estou falando para não comer. A gente pode comer, às vezes, no contexto após uma refeição, né? Mas, poxa, vamos priorizar sempre uma alimentação saudável, variada, equilibrada, porque a gente já está formando o paladar desse bebê. Então, nesses primeiros 1000 dias, é de extrema importância mesmo a gente cuidar da alimentação, porque o que a gente faz hoje reflete no futuro. Né? O bebê já tem um paladar para o doce, né? Uma coisa inata, porque o leite materno é adocicado. Né? Então, por isso que às vezes a papinha de fruta vai um pouco melhor do que quando a gente inicia a papa principal, que aí vai ser uma novidade maior para eles. Mas ainda assim, se a gente só comer doce, ou os industrializados, ou carboidratos simples, a gente vai favorecer isso para o futuro, para ele sempre preferir, né, os alimentos mais doces, que costumam ser mais calóricos, e assim, calorias vazias, né, que não agregam nada. Certo. Então, a gente tem que pensar sim na nutrição desse bebezinho. Uhum. Ô, Rê, vamos pular direto lá para a introdução alimentar, então, que é acho que os 6 primeiros meses a gente, né, todo mundo reforça muito, sabe da importância de tentar manter, né, a amamentação exclusiva. No caso Isso. das mamães que não conseguiram, vão administrando aí com a fórmula, né, de acordo com a orientação dos pediatras. Agora, chegou a hora de introduzir, né, a comida. Como que a gente começa? Começa mesmo pelas frutas, porque assim, muitos pediatras, a gente tem orientações muito diferentes, né, dos Sim. pediatras. Alguns têm umas ideias mais antigas que sugerem até começar com suco, né? Outros já falam para bater tudo, fazer aquela papa. Enfim, qual seria o ideal da introdução alimentar? Tem formas de apresentar o alimento ou o que você deve apresentar primeiro? Conta pra gente como que a gente deve começar, né, nessa fase. Então, primeiro de tudo, uma pergunta que eu sempre vejo, uma dúvida, se tem diferença para o bebê que está no peito ou que está na fórmula. Não, ambos começam em torno dos 6 meses, com os sinais de prontidão, que seja o bebê praticamente sentado sozinho. Ele já tem aqui, né? Ele consegue deixar o pescoço já durinho, porque isso é importante, porque ele vai fazer a deglutição. O reflexo de protusão de língua, que é pôr a língua para fora, eles ficam muito assim, já está bem diminuído próximo aos 6 meses. E vocês já percebem o interesse pelas coisas, em levar tudo à boca. Então, esses são alguns sinais que a gente já observa, além da idade, que traz essa maturidade intestinal, né, do sistema digestório como um todo, para iniciar a introdução alimentar. E aí, para começar, o importante é a gente sempre oferecer os alimentos separados. Então, a gente pode começar sim pela fruta, como pode começar pela refeição principal. Eu costumo, né, uma coisa minha, eu costumo orientar a começar pela fruta, pela manhã. Então, vai ficar em torno de uns 10 dias. Cada dia pode ser uma fruta diferente para o bebê. Né? A gente já pode ir apresentando, sempre respeitando. Tem bebês que já começam comendo tudo, outros um pouco menos, mas é tudo novidade, então a gente precisa de muita paciência, muita calma e curtir o momento, né? Trazer essa tranquilidade para eles. E no começo a gente coloca bem pouquinho, 1/4 da fruta mesmo. Se eles comerem tudo, a gente pode oferecer um pouco mais, mas a gente sabe que nesse início eles comem menos mesmo. Então,
Você pode ficar uma semana, 10 dias com a fruta pela manhã, depois vai adicionar a fruta à tarde, fica mais uma semana, 10 dias, e aí a gente variando bastante, né? Quanto variando mais bastante. frutas, melhor. Quanto mais, melhor. A gente fala que é a oportunidade, né? A introdução alimentar é a oportunidade deles conhecerem os alimentos. Quanto maior a variedade, melhor, né? Nenhuma fruta proibida, vamos dizer assim, que não seja indicado nesse primeiro momento. Não, nenhuma fruta. Claro que tem algumas frutas que podem sim ser alergênicas, então a gente fica de olho, né? No bebê. Caso tenha alguma reação, pode ter em volta da boca, ficar vermelha, ou até mesmo na pele. Aí, claro, a gente sempre fica em contato com o pediatra, porque ele é o profissional apto a indicar qualquer medicação, né? Nós não fazemos isso, mas qualquer fruta. Então, pode ser uma maçã raspadinha, pode ser uma banana amassadinha, ou na forma do BLW. Isso vai da decisão dos pais, né? O método, o que vai trazer segurança e conforto para eles. Mas a gente pode apresentar a banana, o mamão, a maçã, o morango, a uva, a laranja. Então, assim, todas as frutas podem ser apresentadas. Quais sempre que a gente tem que ficar mais atento a essa questão, né? Tem alguma que tem mais chances, né, de trazer algum tipo de alergia para o bebê, que a mamãe precisa tomar mais cuidado? Por incrível que possa parecer, e a maioria começa a introdução alimentar com essa fruta, é a banana. A banana é sim uma fruta alergênica, assim como o kiwi pode ser. O mamão também pode vir a trazer uma reação alérgica. Por isso que a gente tem que ficar sempre de olho, né, no bebê. Quando ele come, a gente sempre dá alimentos novos na luz do dia, nunca à noite, né, para realmente observar. Porque é tudo novidade, eles sempre, vamos dizer, comeram através de nós. Agora eles estão comendo por eles, né? Então, a gente sempre observa. O bebê, ele nasce alérgico, né? Só que ele vai se dessensibilizando, ele vai deixando de ser alérgico. Por isso que a gente tem um período para começar a introdução alimentar, que a gente chama da janela imunológica, que é a hora da gente apresentar mesmo os alimentos para diminuir, minimizar possíveis alergias, se a gente for apresentar depois desse período, né? Depois de um ano. Então, assim, não é nem só pela formação do paladar, mas até por conta de reação alérgica, né? Então, a gente pode oportunizar a cada dia ser uma fruta. Né? Não precisa uma fruta, ele não quis, aparentemente não gostou. Não significa que ele não vai gostar daquela fruta também, né? É importante insistir. Insistir. Então a gente fala que a exposição do bebê àquele alimento é em torno de 10 a 15 exposições para realmente ele não gostar. Ele negar todas essas vezes. E a gente pode mudar, porque às vezes a gente está oferecendo a banana amassadinha e ele não come, mas de repente, se você dá na mão, né, como BLW, com um pedaço da casca, pode ser que ele tenha um maior interesse. Né? Então, a gente tem que variar a forma que a gente apresenta, tem que deixar, sim, o bebê tocar na comida, faz parte, né, da interação, dele conhecer o toque, ele vai tocar, ele vai cheirar, ele vai vir também a experimentar. Então, é hora, assim, é momento mesmo da gente deixar. Eu sei, faz bagunça, a maioria das mamães não gostam, ficam doidas, mas a gente tem também a correria do dia a dia, né? Que é aquela coisa da expectativa, a realidade, né? Às vezes a mãe também tá naquela loucura, precisa trabalhar, não tem tempo, também fica naquele desespero. Nossa, eu não tenho tempo de deixar meu filho se lambuzar inteiro, sujar tudo, depois eu vou limpar tudo isso. Então, acho que é o que você falou, né? A maneira também, aí cada mamãe vai se adequar. O importante é a qualidade que ela está oferecendo, né? Igual, a colherzinha mesmo, para quem vai no método tradicional, que seria, né, tudo amassadinho. Poxa, deixa o bebê já se interagir com a colher antes mesmo de começar a introdução alimentar. Já começa a dar na mão dele, ele vai ter interesse. Então, às vezes, enquanto você está dando, deixa uma outra colher na mão dele, ele vai com a colher mexer no prato. E aí não tem problema, enquanto isso você vai dando, ele vai distraindo, aí às vezes ele vai sujar a mão, aí pode ser uma maneira para aquela mamãe que está com um pouco mais de pressa. Aproveitar os finais de semana, às vezes durante a semana é muito corrido, mas no final de semana vamos desacelerar, vamos apresentar, né? Deixar eles mexerem, né? Isso faz parte.
para conhecer mesmo. Porque Então, a gente recebeu uma pergunta aqui, ó, a Marissa, isso voltou, deixa eu voltar. isso. Qual composto nessas frutas que causam reação alérgica? Ela quer saber. Marissa, o composto seria o látex, tem uma reação cruzada em relação ao látex. Então, até esse é o maior, né, que a gente tem visto, seria o maior componente. Então, apesar de ser, né, uma fruta, faz essa reação cruzada em relação ao látex. Introduzindo então, agora a parte salgada, também tem aquela dúvida, tempero, não tempero, coloco sal, não coloco? O que é ideal, né? Também a questão, a parte salgada, como que a gente introduz? A gente pode introduzir tudo de uma vez só, não precisa começar com um legume. E tempero, gente, temperos naturais, todos que vocês quiserem colocar. Salsinha, coentro, manjericão, alecrim, o que gostar, variar para essa criança. O sal realmente não é indicado. Eles não têm a função renal tão madura assim. Então, a quantidade de sódio dos alimentos é suficiente, né, para eles, né, na idade deles. Então, a gente não precisa colocar o sal. Gente, só pensando, fazendo o link, o sal ele acaba realçando o sabor de outros temperos. Então, vamos oportunizar para esses bebês, né? Para essas criancinhas conhecerem outros temperos, né? Então, cada dia você pode usar um. Não sei se vocês já experimentaram colocar coentro no feijão, fica uma delícia. Ele fica super saboroso. Aí um dia faz com salsinha, um dia faz com coentro. Quando for fazer legumes, colocar um raminho de alecrim. Então, vai trazer aroma, traz sabor para eles, né? Fora que agrega nutrientes. A gente pode achar que não, mas a salsinha e o coentro, eles também têm ferro, eles também são fonte de ferro. Então, a gente está agregando aí um valor, um mineral super importante para o crescimento dos pequenos. Sim, no momento que os pequenos aí já estão, vamos dizer, começou a embalar aí na alimentação, né? Já tem o horário regrado, come a frutinha, almoça, come frutinha à tarde, janta de novo. O que é uma refeição ideal, Rê? A parte do almoço e da janta, o que não pode faltar? Olha, o que não pode faltar, de primeiro, seriam fontes de ferro. Então, de fato, né, a gente colocar um feijão ou colocar uma carne na alimentação dessa criança, acho que seria o principal, né? Claro, a proteína, né, o arroz e o feijão, eles formam uma proteína de alto valor biológico, que a gente chama, que também é muito importante. Eles estão cheios de aminoácidos, um completa o outro. Mas assim, acho que o nutriente mais importante seria o ferro. Lembrando que assim, até um ano, o principal alimento do bebê é o leite, né? É o leite materno ou a fórmula infantil, ou os dois, se for aleitamento misto. Então, assim, é o momento que eles estão conhecendo, não se preocupem com a quantidade, é um momento que eles estão se habituando. Mas acho que, assim, ter a fonte de ferro é muito importante para esses bebês. E a gente pode montar o pratinho mais completo possível. Arroz, feijão, 2 legumes, a carninha. Isso é super legal. Ai, gente, eu não tenho 2 legumes hoje. Coloca um, não tem problema. Né? O importante é a gente colocar uma maior variedade. Para começar, pode começar com uma colher de sopa de cada um. Pode ser que eles comam tudo, pode ser que não. Então, é uma maneira para você iniciar a introdução alimentar. E vendo a fome, a saciedade do seu bebê. Normalmente, quando eles estão satisfeitos, eles sinalizam, eles cerram a boca, eles se jogam para trás. Quando estão maiores, já fazem o não, que não quer, ou empurram a colher. É importante não insistir também, né? Principalmente nessa fase inicial, para a criança até não criar um trauma com relação àquela hora da refeição, né? Sim, e se a gente fica só mais uma colherzinha, vamos raspar o prato, esse mecanismo que eles têm, que, gente, é hormonal, tá? Fome e saciedade envolve hormônios. Se a gente começa sempre a insistir, eles vão perder esse mecanismo. Então, pode ser aquela criança que sempre vai comer além do que ela tá saciada, assim, do que ela tá satisfeita. Então, também não é o intuito, né? Porque a gente pode favorecer uma obesidade aí na frente.
Então, o Sim. ideal realmente é o respeitou. Eles não querem mais, tudo bem, pode deixar, tenha calma, pensa até um Reforça o ano, leitinho depois, vamos é, compensar ali na frente, mas respeita a vontade do bebê, né? sim, no E início da não ter introdução, distração, acho que é importante também, né? A gente deixar isso com claro. certeza. Também a mãe fica aquela coisa, dá um brinquedinho, enquanto ele tá distraído, vai enfiando a colherinha ali na boca, ou liga, pior ainda, liga uma TV, põe um desenho, um tablet, isso Não, definitivamente não. atrapalha bastante, né? É importante eles terem atenção naquilo que eles estão comendo, ver bem o que eles estão comendo, né? É um momento de interação. Do mesmo jeito, a gente, como adulto, né? É importante a gente ter atenção plena naquilo que a gente está fazendo. A gente faz isso enquanto trabalha, vamos fazer isso durante as refeições, né? Vamos Sim. curtir esse momento em família, o que der para fazer de refeição com o bebê também é importante, né? Ter esse momento todos juntos, né? Os pais são exemplos, né? Para os pequenos. Então não adianta a gente falar, às vezes, um alimento é bom e a gente não comer. Então, assim, a mãe come super bem, o pai come mais ou menos. Assim, enquanto eles são bebês, eles não vão falar, mas quando eles estiverem maiores, eu não quero, meu pai não come. Por que que é bom? Se é bom, meu pai devia comer também. E mesmo antes de falar, né, Rê, quando a criança faz um ano, por exemplo, de um ano para frente, entre 1 e 2 anos, que ela está nessa curiosidade, absorvendo muita informação, ela fica, aqui em casa pelo menos é assim, a Letícia fica extremamente curiosa no que a gente está comendo. Então é muito importante, você falou, dar o exemplo, né? Se for comer alguma coisa aí meio proibida, não deixar que a criança veja que você está comendo aquilo, né? E a partir de um ano também tem aquela orientação que o ideal é que a criança já esteja comendo a comida da casa, né? Não precisa de um preparo específico para a criança. Ela vai comer o que o pai e a mãe estão comendo. É isso. Isso mesmo. Inclusive, eu falo na introdução alimentar, pode ser a mesma comida da casa, contanto que não tenha sal. Na hora do preparo, tira um pouquinho antes, né, para o bebê. Isso não tem problema nenhum. Ele já vai se acostumando a comer a comida da casa. E a gente fala que 1 ano, o comer a comida da casa é já comer com o sal. Então, Sim. esse período, para os papais que usam muito sal na comida, é o momento de ir moldando o paladar e reduzir o sal, né? Para que o bebê, com 1 ano, possa comer a mesma comida, né? O ideal é a gente nunca abusar do sal, né? Nas refeições. Então, isso é Tem super outra pergunta importante. aqui, olha, Rê, da Ana, minha amiga, mãe do Noah maravilhoso. Ela está perguntando quando o bebê almoça muito bem, mas não quer comer comida na janta. O que fazer? Tem como substituir a comida por algo mais saudável? Tem que ver, por exemplo, nessa janta, ele não está querendo comer porque ele mamou um pouco próximo, então talvez ele não esteja com fome. Ou às vezes ele não quer comer, não tem problema. Se ele não quer comer, a gente respeita. Se ele for mamar, pode dar o peito para ele, mas é importante a gente sempre oferecer naquele horário a janta. A gente pode dar uma quantidade menor de comida. De repente, se ele começar a não querer comer sempre na janta, vamos deixar ele realmente interagir com a comida, pegar. Faz parte do processo, é uma escadinha, né? Eles começarem a tolerar o alimento no ambiente, eles estão conhecendo, eles vão interagir mesmo, colocar a mão, para daí eles virem a comer. Então, assim, Ela tem várias respondeu questões. aqui, olha, que ele não mama durante o dia, só antes de dormir. Então, não seria a mamada que estaria interferindo aí, né? É mais essa questão, então, de manter esse hábito. Mesmo que ele não Manter queira o comer, hábito. continuar oferecendo. Essa é a Às vezes não dá a fruta tão perto, às vezes se for do horário da janta. Então, assim, é importante a gente ter esse hábito, deixar ele mexer, igual ela tá falando aqui, que ele come sozinho, mas não mostra interesse. Talvez ele não esteja com fome, então é importante realmente ver bem os horários dele. É muito difícil a gente só falar assim por uma live sem conhecer a rotina, mas deixa ele interagir. Talvez ele não coma agora, mas daqui para frente ele pode vir a comer. Sim. A gente não pode gancho até da Ana, que acho que é o desespero das mães, é a questão da recusa, né? Tem mães que sofrem muito com isso também, bebês que simplesmente se recusam, não querem, não querem, não querem. Qual que é a dica para esse momento de desespero, né? Como lidar com essa recusa alimentar que em muitos casos é muito insistente mesmo? Sim. E a recusa costuma aparecer a partir de 1 ano, que não seria uma recusa, eles diminuem a quantidade que eles comem, né? Por conta da diminuição da velocidade de crescimento. Se isso está acontecendo durante a introdução alimentar,
Então, a gente vai analisar, claro, qual que é a rotina daquela família, como que está sendo o bebê nas outras refeições. Mas acho que o primeiro de tudo é a mãe manter a calma, né? Então, mantenha a calma, respira fundo. Quando a gente fica mais nervosa ou desesperada, eles também sentem isso, né? Foi o que eu falei, deixa ele interagir, mesmo que ele coma sozinho. Ele não tem interesse. Procura colocar como um hábito, deixa ele mexer na comida, faça a refeição com ele. Então, enquanto ele também está comendo, deixa ele lá interagindo, você também come, e aí pode ir conversando. Nossa, olha esse brócolis como é verdinho, e pega mesmo assim, né? Mesmo que seja com garfo, mostra para ele, come, fala, nossa, tá gostoso, tem sabor do que será? A gente costuma fazer isso com criança maior, mais seletiva, mas a gente também pode fazer isso com os bebês. E a gente sendo exemplo e comendo com eles pode ser um incentivo maior. Então, eu deixaria interagir, colocar todo mundo fazer a refeição junto. E aí a gente tem que ver mesmo, cada bebê é único. É muito difícil a gente definir uma conduta, né? Sim. Sem conhecer essa fase também, a gente já pode pensar também nas receitinhas, né? Para oferecer alguma coisa diferente. E até trazer a criança para participar ali do preparo, também incentiva, né? Ela ficar mais curiosa, mais interessada na comida. Com certeza, a partir de 1 ano, que eles estão maiorzinhos, a gente já pode brincar de cozinha, vai fazer alguma coisa na cozinha, mostrar para eles, ou na hora que vai mexer, né? Deixa eles do lado, faz perto, vai conversando, né? Conforme eles vão ficando maiores, é ainda mais gostoso, porque daí eles interagem cada vez mais, já pedem para mexer se for fazer alguma receita. Então, mostrar coisas diferentes, às vezes está sendo sempre a mesma comida, vamos mudar? Então, de repente, não está querendo comer o arroz, feijão, se tem uma carninha, se tem algum legume. E se fizer um omeletinho, né? Faz um omeletinho com uma cenourinha ralada, com tomate picadinho e oferece na janta. Corta de uma maneira diferente, tem aqueles cortadores. Às vezes eles vão gostar, às vezes é oferecer algo diferente do que eles estão habituados, né? Eles também podem enjoar. Sim, e tentar mais tarde também é uma tática, que às vezes eu faço isso aqui, e naquele momento não quer, que é o horário que ela está sempre acostumada a comer. Não quis. Eu guardo o pratinho ali do jeito que tá, daqui uma meia hora, 1 hora, eu esquento o mesmo pratinho e ofereço. Às vezes dá certo, ela vai e come tudo, que aí é uma questão assim, não estava com fome naquele momento. Mas aí também, às vezes fica na dúvida também, né? Não vou esperar muito, porque depois já vem o horário da frutinha, ou então não quis a comida, vou dar a fruta no lugar da comida. Isso também não é legal, né? Não, respeita que aquele momento o bebê não quer. E, de repente, é isso mesmo. Tentar daqui meia hora, daqui 1 hora. Se não quiser mesmo, tudo bem. Depois você vai dar a fruta, né? Não precisa passar do horário da fruta. Às vezes eles não estão com fome. Tem que pensar, gente, eles também têm essa alteração de fome igual a gente. No frio, às vezes, a gente tem mais fome, no calor tem menos. Tem que ver, tá nascendo dente? Quando tá nascendo dente, gente, eles deixam, às vezes, de comer. Porque dói. Então, às vezes, é uma coisa que a gente tem que pensar. E tem semanas que eles comem super bem, aí passam 1 semana comendo assim mal, comendo pouco. Então, assim, é normal, né? A gente ter todas essas alterações, mas a gente tem que manter a calma. Se o bebê tá sendo bem acompanhado, né? Tá bem, de saúde, tá curado, tá com energia. Tudo isso é sinal de que ele está bem, que ele está saudável. Tá ganhando peso. Também deve ser uma preocupação assim com quantidade, porque a Letícia é muito boa de garfo, gente. Eu acho ótimo, maravilhoso, mas às vezes eu me preocupo, eu faço uns pratão assim e ela come tudo. E aí eu penso, se eu colocar mais, ela vai comer mais. Eu coloco, não coloco. Essa coisa do respeitar. Se ela tá comendo, eu posso continuar dando enquanto ela estiver aceitando ou tem um limite aí? Depende do quanto seria esse que ela vai comendo, né? Se de repente você vai falando, ela come 3, 4 pratos, peraí, vamos analisar que é bastante, né? Para a idade dela. Mas às vezes, poxa, você fez um prato, ela comeu tudo. Você pode oferecer mais um pouco e ver se ela come, né? Para você ter certeza que ela tá satisfeita ou não, né? Porque às vezes ela vai querer comer mais. E às vezes eles comem super bem mesmo, né? Tem criança que realmente é boa de garfo. Então, a gente pode ir oferecendo mais um pouco. Não precisa montar um prato do mesmo tamanho. A gente oferece mais um pouco e, às vezes, eles negam. Às vezes, a gente fica com tanto medo. Ai, não. Então, eu vou dar uma frutinha.
né? Já vou dar fruta para ela, mas pode oferecer um pouco mais. O bebê ele já nasce com isso bem formado, esse mecanismo de fome e saciedade. A gente é que acaba estragando. Mas vamos respeitar. Se não tá com fome, eu não quis comer tudo, a gente respeita. Se comeu tudo, a gente pode oferecer um pouco a mais para ver se eles querem. Às vezes aqui o meu caçula come tudo e aí eu ofereço mais um pouquinho para ver se ele quer e às vezes ele não quer mais. Sim. Então a gente pode oferecer. Legal. E nessa fase também que a criança já está comendo direitinho e ainda, claro, continua com o leite, que é muito importante, eu digo, tanto o leite materno como a fórmula, né? Nessa fase aí, pelo menos até os 2 anos. Como dosar a quantidade, Rê? O que é importante, né? Às vezes, à tarde, você fica na dúvida, dou uma fruta, ou dou uma mamadeira, ou amamento. Qual é a quantidade ideal do leite para essa fase? A amamentação no peito pode ser livre demanda. Ele não vai atrapalhar a absorção do ferro. É diferente da fórmula infantil, que, claro, no início da introdução alimentar, pode dar em seguida, né? Porque eles estão, às vezes, não comem quase nada. Mas quando eles estiverem comendo bem, o ideal seria esperar 1 hora para oferecer a fórmula, né? Para não ter competição entre nutrientes, né? E não atrapalhar a absorção do ferro. Mas a quantidade vai variar muito da rotina do bebê. Então, às vezes, depois do almoço, eles não vão querer mesmo, né? Às vezes, depois do almoço, depois do jantar, eles estão saciados, eles não vão querer mamar. Eles mesmo acabam sinalizando. E à tarde, você pode oferecer a fruta depois do almoço, pode oferecer dali 2 horas, e depois de 2 horas tentar o leite, né? Tentar a fórmula. E aí você pode fazer. Aí as medidas podem ser variadas, né? Até para ver o apetite do bebê. E também para não ser tão próximo do horário da janta, senão eles vão chegar saciados para o jantar e não vão comer, né? Uhum. Então, você pode dar uma fruta, assim, que seja no meio da tarde, e também o leite, e depois vir o jantar, né? Não precisa ser um horário engessado, né? Uhum. A gente pode também ir caminhando dentro do horário da nossa rotina, que a gente coloca. Às vezes tem bebê que cada hora acorda num horário, cada dia, né? Então, ou não tem uma soneca regular. Pode ser que hoje dure umas 2, amanhã às 3 ou às 4. E às vezes na hora do sono eles querem um mamazinho, né? Sim. A maioria gosta de um mamazinho na hora do soninho, a hora que acorda, que tá na preguicinha. Sim. Então, Outra dúvida eu até recebi de algumas amigas antes de começar a live. Pergunta, eu não vou conseguir acompanhar, pergunta para ela com relação ao café da manhã. A criança acorda, que come bem de manhã, ou quer comer, a mãe quer que coma, né? Porque acordou, precisa dar alguma coisa que dê mais sustância, mas não sabe como variar esse café da manhã, né? Importante, assim, agora já não dou só a fruta, eu dou alguma coisa para acompanhar, eu posso dar um pãozinho, eu faço uma receitinha. O que é legal para o café da manhã, para variar e para criança, principalmente as que não, né, não se interessam muito aí pela comida? o café da manhã a gente costuma colocar e inserir na rotina desse bebê por volta de 1 ano, né? Então, aí com 1 ano ele também já vai começar a comer os derivados de leite. Então, a gente poderia oferecer um pouco de fruta, um queijinho. A gente pode colocar um ovinho mexido, ou omeletinho, ou ovo cozido também. A gente também pode continuar colocando a fruta, fazer uma panquequinha. Uma panquequinha de banana. Aproveitar e dar uma dica, receitinha super rápida, que a Letícia adora. Até comentei com a Rebeca, ela aprovou minha panquequinha aqui da manhã da Letícia. Eu faço uma panquequinha, meia banana amassadinha, um ovo, uma colher de aveia, um pouquinho de canela. Faço a panquequinha, pico em pedacinho, ela adora, adora. E super, e sustenta pra caramba, né? Tem tudo aí, tem o ovo, tem a fruta, tem a aveia. Então tem tudo. É uma ótima dica. Quem quiser tentar. Com certeza. Vale a pena. Tem aí, eles costumam gostar bastante. E, gente, não tem problema colocar canela, que isso já veio de pergunta para mim, gente. A canela é super aromática, ela também dá um sabor. A gente coloca uma pitada, a gente não tá colocando um exagero. Então, podem colocar. Gente, às vezes até na banana amassada para o bebê introdução alimentar, a gente também pode colocar um pouquinho.
não tem problema. Pasta de amendoim também é uma alternativa, às vezes, para dar um upgrade ali na frutinha. Tem que tomar um cuidado, porque a gente sabe que o amendoim também tem aquela pegada meio alergênica, né? Quando que pode introduzir a pastinha de amendoim? Quando que ela é legal? Eu costumo esperar por volta de uns 8 meses, tá? É uma conduta minha, por conta que aí o bebê já tá mais regradinho na introdução alimentar, já tá mais habituado. E quando eu for oferecer, sempre uma quantidade pequena. E eu quero garantir que ele vá comer, né? Para ver se ele vai ter alguma reação. Então aí a gente testa, espera alguns dias, testa novamente. E aí depois, claro, eventualmente a gente pode colocar com a banana ou com alguma outra fruta, pode vir a fazer parte. Não sempre, que a gente tem que aproveitar a introdução alimentar para mostrar os alimentos o mais natural possível, o sabor, né? Para eles conhecerem, né? Para eles comerem sempre bem, né? Eles, claro, gente, eles também vão ter as suas preferências, né? O bebê também tem que comer tudo, ser obrigada a comer tudo o resto da vida. Às vezes a gente gosta de uma coisa e não gosta de outra. Mas a gente oferecendo da forma mais natural possível é melhor, né? Para aceitação, para evitar seletividade alimentar no futuro. Mas de vez em quando a gente pode colocar um pouquinho da pasta de amendoim na banana ou alguma outra fruta. Ou até mesmo, igual agora com 1 ano, com a panquequinha, a gente também pode passar um pouquinho da pasta de amendoim. O importante é já ter feito o teste de alergia. Isso é de extrema importância. Então, o nutricionista né? O nutricionista materno-infantil, pediatra, vão auxiliar, né, nos alimentos alergênicos, quando introduzir, de que forma, né? Alguns podem ter condutas diferentes, mas isso a gente faz tanto com ovo, com a pasta de amendoim, com alimentos fontes de glúten, como o macarrão. Esse com teste peixe. que você diz é um teste mesmo de laboratório ou não? É o testar, dar um pouquinho e ficar atento com possíveis reações? O que seria o teste da alergia alimentar? O teste seria mesmo esse oral, o comer, né? Então a gente vai oferecer um pouquinho, a gente aguarda alguns dias. Na segunda vez que for oferecer, a gente coloca um pouquinho a mais, né, para o bebê comer. Aguarda mais uns dias para ver se tem alguma reação alérgica, porque, gente, nem toda reação ela é imediata, ela pode aparecer depois. Então, por isso que eu falei, sempre alimentos novos ou os alimentos teste à luz do dia, porque a gente acompanha o bebê, a gente vai ficar de olho no bebê. Agora, nos alimentos, até falando ainda de alergia, esses alimentos que a gente considera mais adultos, né? Por exemplo, uma comida japonesa, né? Um peixe cru, ou até frutos do mar, que a gente sabe que é uma coisa que dá muita alergia. Por exemplo, na minha família, meu irmão é super alérgico a frutos do mar, minha cunhada também. Então, eu nunca, por exemplo, dei camarão para Letícia. Pode também fazer nesse esquema, dar um pouquinho e ver a reação, ou já são alimentos mais perigosos, é melhor esperar dar mais para frente, quando tiver mais idade? Lani, frutos do mar a gente costuma esperar um pouco mais para oferecer, até uma conduta mais minha, mas assim, se for o hábito da família, comer igual eu como camarão sempre, né? Direto tô comendo camarão. Aí sim a gente pode também fazer o teste, a gente dá um pouquinho. É um pedacinho, gente, é pouca quantidade. E observa e também aguarda alguns dias e faz o teste novamente. E quando for oferecer, mesmo com ela maior, é da mesma forma. A gente dá um pouquinho, aí aguarda alguns dias e tenta novamente. Aí, frutos do mar, muitos costumam, e algumas autoridades até falam para esperar, né? Esperar uns 2 anos para dar. Mas a maioria, igual às vezes quem é de praia, que é cidade de praia, tem mais acesso, costuma comer, né? Sempre. Então, aí eu testaria dessa forma. Então, vai muito da família, do hábito da família. Primeiro, sempre depois da introdução alimentar, o peixe a gente sempre faz. A gente sempre faz esse teste. Mas aí os frutos do mar varia. A gente também não vai testar uma ostra, né? Apesar... Ou polvo, a gente pode esperar. E aí a gente acompanha, né, como que a criança vai reagir. É importante sempre também falar para o nutricionista, igual, poxa, se o seu irmão tem alergia, né, é importante saber. Não é direto, né, não é uma ligação direta a ela, mas a gente vai ficar atento, né, próximo, então podemos deixar mais para frente mesmo. E peixe cru até os 2 anos também não. A gente não aconselha.
Legal. Leite de vaca e derivados, queijo, iogurte, o leite mesmo, né, no copo, até na mamadeira, é indicado a partir de que fase, que quantidade? A partir de 1 ano, a gente entra com leite e derivados. É uma conduta minha, eu faço um teste de alergia antes, com pouca quantidade. Não insiro no cardápio do bebê, mas eu faço o teste para ver se ele tem alguma alergia. E aí, a partir de 1 ano, ele pode fazer parte do cardápio, tomar um pouco de iogurte, o iogurte natural com fruta, ou bater com a fruta, o queijo, ou até mesmo o leite. Eu confesso que eu prefiro que continue na fórmula infantil, né? Você pode inserir o leite em receitas ou dar um leite à tarde, assim, de vaca, mas eu ainda prefiro a fórmula infantil, ainda acho mais adequada, com mais nutrientes para essa fase da vida. Então, eu ainda não inseriria, claro que aí também depende da condição de cada família, senão a gente entra com leite de vaca. Não tem problema nenhum. Isso, a gente sabe que fórmula é uma coisa muito cara, né? Não é tão acessível para todo mundo, então na impossibilidade de comprar, dá sim para usar o leite de vaca. Sim, ele já seria permitido a partir de 1 ano, então aí vai muito da condição de cada família. Então aí seria mais interessante continuar com a fórmula. Se puder continuar com a fórmula nessa primeira infância, né? Pelo menos até os 2 anos, eu acho interessante. A gente já tem fórmula. Desculpa, ela pergunta se ela pode bater a fórmula com a fruta também, no café da manhã, de repente. Como você indicou com leite, dá para fazer isso com a fórmula também? Pode fazer com a fórmula, ou se tiver com 1 aninho, se quiser bater com leite de vaca, também pode. Né? O leite integral pode ser tanto de caixinha, ou leite pasteurizado do tipo A também pode ser. São opções bacanas. Eu costumo orientar o que já é de hábito de consumo da família, né? Leite integral, não leite integral, nada disso. Não, leite integral, porque as vitaminas estão na gordura do leite. Legal. Então, se a gente levar... aproveitar, né, o gancho do leite, que eu recebi uma pergunta quando eu estava divulgando a nossa live. Aí é uma mãe de uma criança que já tem mais de 2 anos, ele tem 2 anos e pouquinho. Ela queria saber que outros tipos de leite ela pode oferecer depois dos 2 anos. Se pode, no caso, leite de vaca, você já respondeu que sim. Agora, outras alternativas de leite também pode, de repente leite de castanha. Que tipos de leite pode ser oferecido? Poderia ser qualquer um, né? Que seja hábito. Assim, eu acho que, gente, o que é mais fácil é o hábito daquela família. Você vai comprar um leite vegetal, um leite de soja, um leite de castanhas, de amêndoas, leite de arroz, de coco. Bom, nós temos infinitas variedades, mas qual que é o hábito da sua família? Qual que é o costume? Se vocês tomam leite de vaca, vocês compram de caixinha, acho que o cuidado que a gente tem com a criança é de ser integral, né? Porque a gente vai oportunizar aí as vitaminas. Então, caso contrário, eu tomo também o leite vegetal, pode dar o leite vegetal também. Uhum. Então... Legal. Vamos responder mais uma perguntinha que está chegando, Reino. E antes de encerrar, falar um pouquinho sobre o açúcar aí, né? Que é a polêmica. Já está acabando o nosso tema, acho que o nosso tempo vai render um pouquinho mais. Vamos responder essa pergunta da Marissa de novo. Olha, o caso da mãe que tem doença celíaca, como descobrir se o bebê também tem essa doença? É melhor não introduzir alimentos com glúten? É melhor esperar? No caso de pais alérgicos, normalmente a gente costuma esperar um pouco, né? Quando o pai e a mãe têm alguma alergia alimentar a determinado alimento, a gente costuma esperar um pouco mais. A gente não faz tão no início, a gente espera um pouco mais para introduzir isso pro bebê. Porque ele tem grandes chances de ter alergia. Não estou dizendo que ele terá, mas a gente espera, a gente tem um cuidado maior. Então, quando tem alergia alimentar, a gente tem um cuidado maior, espera um pouco mais. Então, aí também tudo depende de como é a alergia, né? Porque tem alguns que têm uma sensibilidade ao glúten, outros que é a doença celíaca, propriamente dita, né? Que aí passa mal, às vezes, até pelo que tem no ambiente, né? Então, a gente analisa, mas a gente costuma esperar sim. Legal. Vamos para a introdução do açúcar, então? Vamos! O ideal que a gente sempre escuta das orientações, pediatras e afins é pelo menos até 2 anos de idade, nada de açúcar para o bebê. Essa é uma regra válida.
É uma regra válida. Pode acontecer dele experimentar antes. Querendo ou não, às vezes avós, tios, às vezes quando você menos esperar, deram uma colherada ali de um bolo, ou um pedaço de um docinho. Mas tudo bem, gente, a gente não precisa se desesperar, porque isso não é hábito do bebê, a gente não vai oferecer. E mesmo após os 2 anos que a gente ofereça doce, ou que a gente poderia já oferecer o açúcar, a gente oferece com muita parcimônia, muito cuidado, muito equilíbrio e sempre, eventualmente, não vamos tornar o doce parte do cardápio. E aí, eu vou oferecer um chocolate. Vamos tentar já começar a oferecer um chocolate meio amargo, uns 70%? O bebê ainda não tem o paladar para um chocolate ao leite ou um chocolate branco. Então, a gente Qual pode é o maior oferecer. risco, Rê, do açúcar? Já é algum trazer já de imediato algum problema de saúde? Ou o principal é a questão do paladar mesmo, né? Que a gente escuta de falar, mas eu dei, mas nenhum bebê vai morrer porque comeu um pedaço de bolo. É claro que não, né? A gente sabe que o bebê não vai desenvolver um problema imediato de saúde, nem nada. Eu falo que a minha mãe, eu quando era criança, eu comia muito açúcar, né? Naquela época também, acho que também não tinha muita informação nesse sentido. E eu lembro de levar, assim, pão com leite condensado na lancheira para a escola. Era uma coisa absurda, assim. Bater leite com groselha, tudo que eu queria era com leite, ou era com leite condensado, ou era com açúcar. Então eu fui uma criança criada à base do açúcar. Aí eu escuto minha mãe falar, ai, tá, Helena, você tá aí, ó, não tá ótima, não tá saudável? Tá Tô viva! saudável, só que eu sou uma dependente do açúcar. Então, eu acho que Tá isso é que a gente tem que deixar claro, né? Eu, assim, para eu me desvencilhar da necessidade que eu tenho do açúcar, é uma coisa, assim, muito difícil. Eu sempre tô querendo e precisando de algum doce. Então, acho que o principal é a gente trazer esse alerta, né? É a formação do paladar que é o maior perigo, né? Não só um problema, de fato, de saúde, né? A gente traz essa preferência, né? Pelo açúcar, pelos alimentos doces, né? Então, tudo que é rápido, tudo que é industrializado, a gente acaba favorecendo essa preferência alimentar, né, para os pequenos. E aí, essa coisa que você falou, fica difícil desvencilhar. E aí, no futuro, a gente pode trazer também uma seletividade alimentar. E aí, eles costumam preferir, né, os alimentos mais calóricos, que a gente fala que são calorias vazias, porque não trazem nada pra gente, né? Então, e no futuro podem sim, claro, trazer um problema maior, uma obesidade, uma diabetes, né? Aí problemas mais sérios que os hábitos que a gente poderia ter evitado desde o início, né? Desde a introdução alimentar. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Então, os pais, quando quer comer um docinho, gente, não vamos comer na frente deles. Eles não sabem o que é, eles não sabem que é um brigadeiro, o que é um bolo, mas eles estão na fase oral e eles têm curiosidade. E aí, querendo ou não, todo mundo fala, eles não passam vontade, eles não sabem o que é, de fato, não dá para falar, ele passou vontade por causa do bolo, mas eles ficam muito curiosos e muito interessados. Então, se a gente come na frente deles, a gente vai oportunizar isso, né? Deles ficarem cada vez com mais interesse, e aí, conforme eles vão ficando maiores, eles vão querer comer. Sim. Então, acho importante a gente evitar de comer na frente, procurar mostrar bons hábitos. E aí, no futuro, quando estiver comendo doce, sempre, gente, nunca proibir, tá? Depois dos 2 anos. A gente não vai proibir para também não gerar uma compulsão alimentar por aquilo. Mas a gente pode ficar mais curioso e mais interessado, né? Quanto mais você recusa, né? Não, e aí come até passar mal, né? Que tem crianças que às vezes o pai e a mãe não deixam nunca comer doce. Aí vai na festinha de um amigo, come tanto que chega a passar mal. Então também não é isso. Vai comer, vai fazer um bolo, eles são maiores. Vamos todo mundo comer junto, né? Vamos comer com equilíbrio. A gente também pode melhorar as receitas, né? Numa receita de bolo a gente pode acrescentar uma farinha de aveia, farelo, aveia em flocos finos. A gente também pode agregar um valor nutricional aí nesse bolo, né, colocar uma fibra. A gente pode aprender e apresentar coisas, receitas de uma maneira mais saudável para eles também. Sim. Rê, para a gente encerrar aqui, ó, comida de restaurante e congelar comida, pode? Comida de restaurante, pode. Acho que assim, na introdução alimentar eu prefiro que leve. Né? Agora, quando eles já estão ficando maiorzinhos, né, que já experimentaram, que isso que é importante a gente ter o cuidado, né? Que a gente já experimentou, fez as reações aí, né, para ver se tinha reação alérgica.
aí pode uma comida de restaurante com muito cuidado, né? Conhecer a procedência, porque querendo ou não, igual a doença celíaca, gente, ela tem que pensar que tem que ser tudo separado, tá? Para quem tem alergia ao glúten, porque tem reação cruzada. Se você corta um pão, né, com um trigo numa tábua, não dá para você fazer outra coisa. Então, no restaurante, pode ter contaminação cruzada e se o bebê não veio a fazer o teste alérgico, né, ele pode apresentar, né, comendo qualquer outra coisa ali. O mais preocupante no restaurante é o preparo, né? Você nunca vai saber o que foi ali, se foi muito óleo, se foi muito sal, né? Acho que, assim, é válido quando o pai e a mãe saem uma vez ou outra, tudo bem, dá um pouquinho. Agora, Sim, que não seja um hábito, né? que não seja um hábito. E congelar a comida, gente, claro, eu sou super a favor. Eu até fiz um e-book com umas colegas que tem no meu perfil, é para baixar grátis, que tem orientação de como congelar, os preparos, fazer branqueamento. Eu acho que isso super ajuda. A vida hoje em dia é muito corrida, mesmo a gente no home office, é o pai, a mãe trabalhando, se desdobrando, fazendo tudo. Então, vamos aproveitar, congela, né? Vamos facilitar a vida. Congela o arroz, congela uma carninha, congela alguns legumes, o feijão. A gente tem que aproveitar, pode congelar sim. E quando a gente faz, né, por exemplo, um frango desfiado, a gente pode aproveitar e congelar a água, aquele caldo. Porque tem nutriente ali, você pode usar numa sopa, num risoto, a hora que for descongelar a comidinha do bebê, se a gente congelar numa forminha de gelo, né, você pode colocar um quadradinho para descongelar e agregar nutrientes, sabor. Mesmo com o caldo de cozimento de legumes, a gente também pode fazer, aproveitar. E aí, gente, se quiser, na introdução alimentar é até mais fácil congelar tudo em forminha de gelo, até o arroz, o feijão, a carninha e o caldo. E depois, em tupperware de vidro, você coloca um cubinho de cada e já o cubinho do caldo. Então, aí na hora de descongelar, já fica super fácil. Tá acabando, infelizmente. Passou muito rápido. Passou. Deixa seus contatos aí pro pessoal. Muito, muito, muito obrigada, viu? Por ter topado aqui. Obrigada a você pelo convite. Outras oportunidades aí, porque foi bem bacana. Vamos preparar outros assuntos aí, contando com a ajuda do pessoal das sugestões. Deixa seu contato aí pra gente. Para deixar. Então, você vai salvar a live, não vai? Vou. E aí, eu já coloco lá na live mesmo, eu coloco o meu Instagram lá. Que acho que fica mais fácil para eles verem, tá bom? Legal. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal, que acompanhou. Beijão para todo mundo. Até a próxima. Obrigada, gente. Um beijo para vocês.